Muito bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Eu sou o Bispo Cristiano e nós estamos aqui no nosso canal realizando uma leitura do Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos ler o capítulo 12 a partir do verso 35. Eu quero lembrar você que nós fazemos essa leitura de segunda a sexta-feira. O sábado, o domingo você pode rever alguma mensagem que você gostou, que falou o seu coração, ou se você perdeu alguma mensagem, você pode ir e visualizar no sábado ou no domingo, tá certo? Então, nós hoje vamos ler o capítulo 12, do verso 35 para frente, e o tema hoje para a nossa mensagem é a maneira como nós devemos viver a nossa fé. Tá? O Senhor Jesus vai nos falar aqui sobre a maneira de viver a nossa fé. Essa semana nós falamos sobre o perigo da hipocrisia, falamos também do perigo da avareza e falamos do perigo das preocupações. Agora, a maneira como um cristão ele vai vencer esses perigos é viver pensando na eternidade. Tá? Se nós vivermos pensando na eternidade, dificilmente nós vamos cair na armadilha da hipocrisia ou da avareza ou da preocupação. Tá? Se nós vivemos com o nosso pensamento na eternidade. Eu queria, antes da gente começar a leitura, convidar você que ainda não é inscrito a se inscrever aí no nosso canal. Se inscreva aí no canal e vamos agora à nossa leitura. Verso 35, capítulo 12, Evangelho de Lucas. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua porta. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Tá? O mesmo Senhor Jesus, que veio um dia aqui esse mundo há 2000 anos atrás, que viveu entre nós, que morreu na cruz, que ressuscitou, um dia voltará. E ele está dizendo aqui, olha, vivam a vida aqui neste mundo, vivam o dia de hoje, pensando no futuro, tá? Pensando no futuro, estejam vigilantes. As cerimônias, ele usa o exemplo de uma cerimônia, de um casamento judeu. O casamento judeu, ele era realizado pela noite e os servos ficavam na casa à espera do noivo voltar com a noiva para casa, levar a noiva para sua casa. Tá? Eles não podiam estar ali dormindo, desapercebidos. Eles tinham que estar atentos para servir o noivo e a noiva quando estes chegassem. Tá? Eles não podiam descuidar mais nem um momento. E é essa forma como nós temos que viver. Nós precisamos estar atentos porque o noivo, Jesus, virá. Nós precisamos viver com o nosso olhar, a nossa forma de viver, ela tem que ser visando, pensando na eternidade. Nós, como servos, que é o importante aqui da parábola, hoje precisamos estar atentos, vigilantes, preparados, viver o dia de hoje pensando na eternidade, tá? E ele diz mais no verso 41. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para outros? Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo, meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tá? Então aqui nós vamos entender essa palavra da seguinte forma. Primeiro ele fala de esperar e de vigiar. Agora, essa espera e vigilância é acompanhada de um trabalho. Não é eu ficar parado, bom, agora eu vou esperar, Jesus vai voltar. Não, eu preciso esperar, eu preciso vigiar, mas eu preciso trabalhar para que o reino de Deus seja levado. E todos nós, todos aqueles que conheceram o Senhor Jesus, eles têm uma função nesse trabalho. Alguns pregando, outros dando suporte para aqueles que estão pregando, uns visitando os asilos, hospitais, cadeias, casas, familiares, enfim, nós precisamos trabalhar para a eternidade. Deus nos ha dado a sua palavra, nos tem dado a sua palavra, Deus nos tem dado o seu Espírito, Deus nos tem dado tudo que nós precisamos para servir. Então nós não podemos nos fechar, né? Ou dizendo, esperando, Jesus vai voltar, então eu preciso cuidar da minha salvação. Não, eu tenho que cuidar da minha salvação, mas eu preciso servir, eu preciso trabalhar em pró do reino de Deus. E tudo que Deus quer da gente, sabe, uma coisa só, é a fidelidade. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, diz assim: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Deus quer de nós é apenas a fidelidade. Não é o resultado, não é o sucesso, não é a fama. O que Deus quer de nós é a fidelidade, fidelidade no trabalho. Eu fui chamado para isso aqui, então eu vou cumprir esse papel. Tá? Não é o resultado. Tanto aquele que pregou lá no interior, numa cidade de poucos habitantes, como aquele que pregou na cidade grande para uma multidão, podem receber galardões iguais, desde que eles façam o que eles foram chamados para fazer, desde que eles sejam fiéis ao chamado deles. Eu tenho que ser fiel ao meu chamado, você tem que ser fiel ao seu chamado. Se o meu chamado é para pregar para um interior, onde tem ali 100 habitantes, 200 habitantes ou 1 milhão de habitantes, não importa, o que importa é eu fazer o que eu fui chamado para fazer, tá? Não é o tamanho do que eu faço. O que vai ser cobrado de nós não é o tamanho, não é o sucesso, é a fidelidade, é cumprir com o seu chamado, tá? O seu chamado é para trabalhar aqui, é fazer aquilo. Qual é o seu chamado? É isso que nós vamos dar contas naquele dia. E aqui fala de castigo. Castigo aqui no caso, eu acredito, não é que vai haver a perda da salvação, porque a salvação ela não está ligada àquilo que a gente faz, e sim ao que Cristo fez por nós, tá bom? Então eu acredito que aqui o que o Senhor Jesus está falando é sobre as recompensas eternas, que alguns vão perder porque foram infiéis, mesmo havendo, vamos dizer, tido sucesso naquilo que fizeram. A pessoa pode estar tendo sucesso em algo que Deus não quer para ela, e aí? E se eu tiver sucesso em algo que Deus me chamou para fazer?
Entenderam? Então hoje as pessoas procuram, normalmente o ser humano procura, até quando ele vai procurar uma profissão, normalmente se procura não o que foi chamado, o que Deus chamou. A pessoa não procura saber a vontade de Deus, ela procura o que está dando mais resultado, o que dá mais dinheiro, o que dá mais sucesso, não é verdade? Então, muitos naquele dia vão se decepcionar. São salvos, mas vão perder a recompensa. Por quê? Porque viveram a vida em função do hoje e não da eternidade. Nós precisamos viver em função da eternidade. Tá certo? Vamos então seguir aqui. Vamos parar só um pouquinho para entender. Paulo, apóstolo, João Batista e todos os homens, eles foram homens bem-sucedidos segundo o conceito do mundo? Não foram. Eles não foram homens que a gente pudesse dizer assim, grandes homens que foram sucedidos segundo o mundo. Não, eles foram bem-sucedidos segundo a vontade de Deus, porque eles cumpriram o chamado deles, tá? E é isso que nós precisamos saber, qual é o nosso chamado e cumpri-lo, tá bom? E por último, vamos ler aqui o verso 49 ao 53. Eu vim, Jesus disse, para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo, antes divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, estarão divididos pai contra filhos, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra, tá? Então, para terminar, o Senhor fala aqui de batismo, de fogo, de visão, ou seja, de luta, irmão, luta. Haverá resistência, haverá oposição, sempre quando nós estivermos dispostos a cumprir o chamado de Deus. Vai haver muitas vezes resistência até dentro da própria casa, mas sobretudo a resistência do mal, porque esse mundo jaz no maligno, tá? Por isso nós precisamos ser pessoas determinadas, que estejam dispostas a cumprir o seu chamado, porque é isso o que vale a pena, é viver pela eternidade, não é viver pelo hoje, pelo agora, é viver de olho na eternidade. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar? Pegue o seu copo com água. Pai querido e amado, louvamos e bendizemos o teu nome, pedimos ao Senhor, consagra este copo com água e em nome de Jesus, cura o doente agora. Pai, te pedimos que a doença, a dor, o mal que está no corpo dessa pessoa saia agora em nome de Jesus. Oramos por cada pedido que foi feito, que tem sido deixado aqui nas mensagens que nós temos recebido. Abençoa, Senhor, cada um muitos que ouvem as mensagens aqui trazem problemas impossíveis para os homens, mas não para o Senhor. Então clamamos por cada pedido de oração, por cada vida, por cada família, por cada pessoa, e declaramos sobre elas cura e libertação. E oramos também para que essa pessoa, se ela não descobriu o chamado dela, que ela possa descobrir e viver aquilo que ela foi chamado para viver. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Beba da água, beba com fé. Graças a Deus. Olha, um ótimo fim de semana para você. Até segunda, em nome de Jesus.